Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo, falar com vocês, conversar com vocês sobre uma pessoa muito importante na Escritura, uma pessoa que tem muito a nos ensinar e é um exemplo de cristã, um exemplo que deve ser seguido por todos os cristãos. Essa pessoa, ela foi fundamental no projeto da redenção de Deus, no projeto da salvação. Essa pessoa, ela contribuiu de uma maneira extraordinária para que o projeto da salvação que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo viesse a se concretizar. Eu quero falar de Maria. Maria, um exemplo a ser seguido. Eu quero ler um texto com vocês e a gente vai lendo o texto e a gente vai comentando sobre a vida dessa mulher. Uma mulher que deve ser um exemplo para todos os cristãos e a gente deve seguir os passos dela no sentido de obediência, no sentido de fidelidade a Deus, de renúncia da sua própria vida por causa da obra do Senhor, por causa daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Então eu gostaria de ler um texto que se encontra em Lucas, onde vai narrar a história dessa mulher, o início da história dela, de Maria. Em Lucas capítulo 1, verso 26, está escrito assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Bom, no começo desse texto, ele vai narrar para nós que Isabel estava com 6 meses de gravidez e o anjo Gabriel então vai visitar Maria. E ao chegar diante de Maria, o anjo Gabriel anuncia para ela que ela daria à luz um filho. Mas antes dele, de fato, dizer essas palavras para ela, ele sauda essa mulher, sauda Maria, com uma saudação muito interessante. No verso de número 28, ele vai dizer assim: Alegra-te, muito favorecida. Essa palavra favorecida significa aquela que traz alegria ou aquela que gera prazer. A primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre a vida de Maria é que Maria era uma pessoa especial. Maria, ela era uma pessoa que trazia alegria para Deus. Ela trazia prazer, ela gerava prazer no seu Deus. O seu Deus tinha prazer na vida de Maria. Então, Maria não era uma mulher qualquer. Maria era uma pessoa especial. Maria era alguém que buscava a presença de Deus. Assim como o profeta Daniel, e Deus expressa 3 vezes no seu livro que o amava, Maria também não era diferente. Ao chegar para ela, o anjo diz para ela que ela era alguém muito favorecida. Ela era uma pessoa que gerava prazer no seu Deus. Ela era uma pessoa que trazia alegria para o seu Deus. A vida de Maria, o comportamento de Maria era de uma serva de Deus. Então ela não foi escolhida por acaso, ela foi escolhida porque Deus viu nela de fato esse coração sincero, esse coração de busca, esse coração de uma verdadeira serva de Deus, a serva do Senhor. E por causa disso, ela foi escolhida. Quando nós observamos o texto, continuando a ler o texto, no verso 30 vai dizer assim: Mas o anjo lhe disse:
Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, Maria, ao ser anunciada pelo anjo, ela ficou perturbada, ela ficou sem saber o que significaria aquela saudação. Mas o anjo disse para ela não temer, e ele vai dizer para ela, porque você achaste graça diante de Deus. Então, o anjo disse para Maria que, além dela ser favorecida, além dela gerar prazer e alegria no seu Deus, ela achou graça diante de Deus. Quando nós analisamos essa palavra graça, então, por causa das suas atitudes, por causa da sua vida de temor, de obediência ao Senhor, Deus então a escolheu para ser aquela que iria trazer, ou seja, formar um corpo para Jesus Cristo, para que o projeto da salvação se concluísse. Aquele projeto que Deus havia feito desde antes da fundação do mundo. Quando nós analisamos isso, assim como Noé, a palavra de Deus diz que numa geração perversa, no meio de uma geração que não buscava o Senhor, existiu um homem que achou graça diante de Deus. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 9. Noé, ele também, a Bíblia usa essa mesma expressão para se referir a ele, que ele achou graça diante de Deus. Maria também, exatamente pelo fato de, assim como Noé ter andado com Deus, Noé também buscava a presença de Deus em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração que estava desagradando a Deus. Havia um homem que buscava o Senhor. Maria não é diferente. No meio também de uma geração que já estava muito distante de Deus, do verdadeiro propósito de Deus, Maria também, ela andava com o Senhor e ela buscava o Senhor. E por isso o anjo vai dizer para ela, você achou graça diante de Deus. Agora, é muito importante a gente entender que a expressão graça e alguém achar graça diante de Deus não torna essa pessoa, vamos dizer assim, Noé, por exemplo, ele achou graça diante de Deus, mas, no entanto, ele era um homem especial porque, mesmo com as suas falhas, mesmo sendo um pecador, ele buscava o Senhor com verdade no coração. Maria não é diferente. Maria achou graça diante de Deus, mas mesmo sendo, e por quê? Porque mesmo sendo uma pecadora, ela buscava o Senhor. Mesmo sendo uma mulher humana, ela buscava o Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Então, o fato de alguém achar graça diante de Deus não torna essa pessoa uma divindade, não torna essa pessoa um ser divino. Ela é uma pessoa especial e nós devemos a ela a renúncia, a dedicação dela, o projeto da redenção, ter se consumado, porque Deus a usou, Deus percebeu nela essa mulher dedicada e Deus a usou para que esse projeto viesse a se concluir. Nós observamos que no decorrer do texto, o texto vai dizer assim para a gente, no verso de número 31: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, quando o anjo anuncia a Maria que ela daria à luz a um filho e colocaria o nome dele de Jesus, ele seria chamado Filho do Altíssimo, O anjo aqui, ele está anunciando para Maria que através de Maria, Deus iria concluir, ou Deus iria cumprir uma promessa que ele havia feito
há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, para o rei Davi. Essa promessa se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 12 a 16, que está escrito assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como me retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quando nós lemos aqui o texto, nós observamos que Deus está falando para o rei Davi de que um descendente do rei Davi construiria a casa de Deus. Mas nós observamos que Deus, nesta profecia, ele não se refere a Salomão, aquele que construiu uma casa física para Deus. Nesta profecia, Deus ele está jogando essa profecia exatamente para se cumprir através de Maria, porque o trono de Salomão não foi estabelecido para sempre. Salomão nunca foi chamado de filho de Deus. Então, esta profecia se refere a Cristo. E quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo então declara para ela isso, né? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, o anjo está mostrando para Maria essa profecia falada para Davi há muitos anos atrás, dizendo que seria aquele menino, aquela pessoa que Maria daria à luz, que iria cumprir essa profecia, né? De construir a casa de Deus, de edificar a casa de Deus, e o seu trono seria estabelecido para sempre. Por isso aqui Jesus, sempre nos evangelhos, em alguns lugares, eles vão chamar Jesus de filho de Davi, porque de fato Jesus é descendente de Davi, né? Por isso a Bíblia ela vai mostrar isso para nós. E é exatamente por isso que Maria ela estava desposada com um homem da tribo de Judá, né? De Davi, porque José ele deveria ser da tribo de Davi ou da tribo de Judá, né? Descendente de Davi, para que esta profecia então se cumprisse. Mas continuando ler o texto, no verso 34 está escrito: então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo então se ausentou dela. Bom, esse texto ele mostra para nós que Maria ela ficou pensando como ela poderia ficar grávida, porque ela até então não tinha relação com homem nenhum, ela era virgem. E o anjo então disse para ela que para Deus nada é impossível, e que Deus iria cobrir ela com o Espírito Santo, e ela daria a luz a esse homem, esse ente santo. Então o fruto que iria nascer de Maria seria um ente santo, o fruto de Maria seria santo. Isso não era impossível para Deus, e o anjo então tenta mostrar isso para Maria. E o que me chama a atenção exatamente em Maria é que Maria, ao ouvir essa saudação do anjo,
ao ouvir essa anunciação do anjo, e ao anjo declarar para ela que ela seria a mãe, né, desse ente santo, Maria, logo ela se dispôs, logo ela se colocou à disposição. Então ela vai dizer: que se cumpra em mim a tua palavra conforme a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Então Maria era uma serva de Deus. Maria era uma mulher humana. Maria era uma pessoa, um ser humano como qualquer um outro, entre aspas, porque a ela buscava o Senhor, assim como Noé buscou o Senhor, assim como Daniel buscou o Senhor, assim como muitos profetas buscaram o Senhor. Maria também era essa jovem da Judéia, essa jovem de Nazaré, que buscava a Deus de todo o seu coração, tinha temor a Deus. E o interessante é que Deus ele vai usar Maria para que Maria então fosse aquela que iria formar um corpo para o seu filho vir aqui na terra. É muito importante para a gente entender algo que nos ajuda muito a gente entender isso, né? No Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, nós vamos analisar algo muito importante. Eu gostaria de ler com você esse texto, que nos ajuda a entender um pouco sobre o nascimento de Jesus e sobre o papel de Maria nesse grande evento que aconteceu. No Evangelho de João, no capítulo 1, no primeiro verso 1 e 2, está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O texto de João, ao falar de Jesus, a palavra verbo está falando de Cristo. Então, no princípio era o verbo, Cristo. Cristo, o verbo, estava com Deus no princípio, né? Ele estava com Deus e ele também era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O que estou querendo dizer é que Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo. Como Deus, ele já existia. Então, no princípio era o verbo, lá no momento da criação era o verbo. O verbo, Cristo, estava com Deus. E ele não só estava com Deus, mas ele também era Deus. Então é muito importante a gente entender esse texto. Por quê? Porque Jesus já existia como Deus antes de nascer de Maria. Então, o que Deus está anunciando através do anjo a essa jovem exemplar é que ela seria usada, ela seria um meio pela qual Deus iria formar um corpo para o seu filho vir na terra como ser humano, se tornar um ser humano, para que viesse então a estabelecer ou cumprir o seu sacrifício na cruz. Muito interessante é que no catecismo, na página 137, tem algo muito interessante que eu encontrei. Na página 137, no parágrafo 488, está escrito assim: olha que interessante. Deus enviou seu Filho, porém, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Então, isso é muito verdade, né? O catecismo ele vai dizer para nós que Deus ele enviou o seu Filho aqui nesse mundo, e para formar-lhe um corpo, para que lhe formasse um corpo, ele então ele quis a livre cooperação de uma criatura. Ou seja, Maria é uma criatura, Maria era uma mulher normal, né, que buscava o Senhor com sinceridade, com verdade, e que Deus então vai utilizar Maria para que através dela formasse um corpo para o seu filho. Mas como Deus,
como Deus ele já existia antes da fundação do mundo. Nós, ao observar a vida dessa mulher, uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar nela, que a gente deve seguir os seus passos, que ela é um exemplo para a gente, é que Maria ela foi uma verdadeira serva de Deus. O que significa a palavra servo? Servo significa que nós temos um Senhor. Então Deus é Senhor de Maria, Ele era dono de Maria. E isso foi tão verdade na sua vida, que aquela mulher, ao receber a anunciação do anjo, ela vai dizer assim: eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Então Maria foi um grande exemplo de serva, uma mulher que abriu mão da sua vida, uma mulher que se colocou à disposição de Deus por livre, espontânea vontade. Ela se colocou à disposição de Deus para que o projeto de Deus se realizasse através dela. E não quero que você pense que isso foi fácil, porque não foi fácil. Nós observamos na vida de Maria, que Maria ela foi um grande exemplo de renúncia para nós. Maria teve que renunciar muitas coisas. Como toda donzela, como toda jovem da época, Maria tinha os seus sonhos, Maria tinha os seus projetos. Estava noiva de um carpinteiro, estava noiva de um jovem, de um homem, e ela tinha o sonho então de ter sua casa, de ter sua família. Como qualquer donzela da época, ela tinha os seus projetos da sua vida, ela tinha os seus sonhos. Mas o que mostra nela essa questão de ser serva é porque, ao ser anunciada pelo anjo e Deus colocar na sua mão esse projeto, dá para ela essa missão, ela então naquele momento renuncia tudo isso, ela renuncia tudo da sua vida para que esse projeto se consumasse através de sua vida. Então Maria, em seu coração, ela renunciou a tudo da sua existência. Ela é para nós um grande exemplo de renúncia, Ela renunciou, por exemplo, no seu coração, seus pais. E por que eu estou falando isso? Porque ao estar grávida, aparecer grávida, seus pais poderiam mandá-la embora de casa na época, porque na época uma virgem ficar grávida sem se casar era muito complicado. Então ela não sabia até então que o anjo iria conversar e que iria aparecer para José e alertar ele para não separar dela ou para não largá-la ela antes de casar com ela. Ela não sabia, Deus não avisou para ela que seria fácil, mas simplesmente ela não pensou em nada. Ela não pensou nos seus pais, ela não pensou na sua própria vida. Por quê? Porque ela correu o risco de ser apedrejada, porque na cultura da época era isso que era o adultério, uma jovem quando ficava grávida ou tinha relação com o homem antes do casamento, antes de estar morando com ele, de se casar, essa jovem era apedrejada. Ela abriu mão do seu noivo, ela não pensou no seu noivo. Então o que eu quero dizer para você é que Maria é esse grande exemplo de serva de Deus, uma mulher extraordinária, uma mulher que nós devemos seguir o seu exemplo. Ela nos deu o exemplo de renúncia, ela nos deu o exemplo de como ser servo de Deus de verdade. E eu gostaria que nós pudéssemos então olhar para ela como esse exemplo de mulher. E se nós, quem dera se nós fôssemos pelo menos a metade do que ela foi na obra do Senhor e nos dedicássemos pelo menos a metade do que ela foi na obra do Senhor. Uma mulher que nos deixa um grande exemplo a ser seguido. Nós devemos seguir os passos de Maria. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Maria, que ela deve ser um exemplo a ser seguido, é que ela teve um privilégio muito grande, um privilégio de ser a mãe do Salvador, um homem que fazia milagres, o homem Cristo que fazia milagres, era famoso, mas Maria nunca usou o dom de Deus, ela nunca usou o dom que Deus deu para ela para se promover. Ela nunca usou o dom que Deus deu para ela, o fato de ser a mãe daquele Cristo que fazia milagres, o Filho de Deus. Ela nunca usou isso para se promover, para tentar ser alguém que ela não era.
ela sempre entendeu, ela sempre reconheceu quem de fato ela era. Embora foi privilegiada por ser a mãe do Filho de Deus, encarnado aqui na terra, mas ela nunca se promoveu através disso. Por exemplo, Maria, ela, embora fosse a mãe do Salvador, né, da carne, a mãe do homem Jesus, ela nunca deixou de entender que era pecadora. Eu quero ler com você um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 1, que nós estamos lendo, a partir do verso 46 até o 48, está escrito assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A palavra bem-aventurada significa feliz. Então, Maria, após visitar Isabel, e quando recebe a saudação de Isabel, Maria ela vai cantar um cântico, e nesse cântico ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, né? O meu Salvador, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ora, precisa de um Salvador e reconhece que é necessário um Salvador quem é pecador. Uma pessoa que não é pecadora, ela não precisa de um Salvador. Então, Maria, mesmo tendo o privilégio de ser a mãe do homem Cristo, ela então entendia que ela era uma pecadora e que ela precisava desse Salvador, esse mesmo que ela gerou, esse mesmo que ela vai carregar no ventre por 9 meses. E esse seria o Salvador dela. Então, ela nunca entendeu que ela era... tirou dela a sua essência humana, a sua essência de serva. Ela sempre compreendeu quem ela era. Isso é algo muito bonito na vida de Maria, algo que a gente deve tirar como exemplo para a vida da gente. Quantas pessoas não fazem muito menos do que Maria e se exalta e acha que é melhor do que os outros, né? E, em segundo lugar, embora Maria tivesse o cuidado de mãe, o amor de mãe, sabia e entendia que não era de fato mãe do Cristo, mãe do Deus Cristo, mãe do Verbo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Maria teve todos os cuidados com Jesus como mãe, ela teve todo o amor como mãe, mas embora ela tivesse tudo isso, Maria sempre entendeu que não era de fato a mãe do Cristo, a mãe do Deus Verbo encarnado, né? Aquele Verbo que estava lá com Deus antes da fundação do mundo. Ela sempre entendeu, ela sempre aceitou isso de bom grado, ela sempre compreendeu que nunca foi e que nunca seria a mãe de um Deus que já existia antes dela, né? Só seria possível ela ser mãe desse Deus se ela existisse antes dele, né? Então Maria é esse exemplo para nós. O próprio Cristo, né, ele vai fazer questão de deixar isso bem claro no decorrer da sua vida, para que isso não fizesse nenhuma confusão. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 4, está escrito assim: Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, no casamento, nas bodas em Caná da Galileia, o vinho acaba e ela chega para Jesus e diz: o vinho acabou. Jesus então vai dizer para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Então Jesus deixando claro, né, que de fato ela não era a sua mãe, a mãe do Deus, do Verbo, ela não era a mãe dele. E Maria não fica chateada. Maria simplesmente vai dizer para os seus empregados, né, para as pessoas daquela festa, vai dizer: faça tudo que ele vos disser. Então ela não se magoou, ela não ficou triste com isso, porque ela sempre compreendeu de fato quem ela era. Um texto muito interessante que nos chama a atenção é Mateus capítulo 12, versículo do 46 a 50, que nos diz assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus estava num lugar, junto com seus discípulos, num lugar fechado, numa casa. De repente, chega Maria e os outros filhos de Maria, os irmãos de Jesus, filhos de Maria, literalmente, do outro lado de fora, do lado de fora da casa. Então chega alguém para Jesus e vai dizer: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e quer falar com você. Jesus, ele vai dizer assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele vai estender a mão sobre os discípulos e vai dizer: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, irmã, irmão, e enfim. O que Jesus está querendo dizer é que a família dele seria aquele que fizesse a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas pegam esse texto e diz que quando o texto está dizendo que Maria e seus irmãos estavam lá fora, se refere que aquelas pessoas que estavam lá fora com Maria, querendo falar com Jesus, se refere aos discípulos. Eu quero dizer que isso não é verdade, porque o próprio texto vai deixar bem claro que Maria e seus irmãos estão lá fora. Jesus vai estender a mão para os discípulos que estavam lá dentro e vai dizer: quem faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, irmão e irmã. Então, não faz sentido o texto. De fato, Maria teve outros filhos. Como uma mulher, ela deu à luz a Jesus. E como uma mulher casada com José, porque ela foi casada com José, então ela teve relação com José, ela teve filhos com José, e não só filhos, mas ela também teve filhos e filhas. Isso comprova no Evangelho de Mateus capítulo 13, que a partir do verso 54 a 57, que está escrito assim: e chegando na sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua casa. Então, certa vez, Jesus, ele chegou na terra, na sua terra, e ele ensinava na sinagoga. Então, aquelas pessoas ali em Nazaré, aonde Jesus cresceu, né, aquelas pessoas conheciam Jesus e a família de Jesus. Ele conhecia José, conhecia os outros filhos de Maria e as filhas. Então aquele homem, porque as pessoas não estavam entendendo que ele era Deus, né? Então simplesmente ele estava achando que ele era um filho normal de Maria. E ao chegar ali, e Jesus começa a ensinar, começa a fazer milagres, e aquele povo então se escandaliza e diz o seguinte: como esse homem tem esses poderes? Não é este o filho do carpinteiro José? Não, filho de Maria, sua mãe? Não estão aqui entre nós seus irmãos? E vai citar o nome dos irmãos aqui. Também não vivem entre nós as suas irmãs? Ou seja, aquele povo, ele tinha aquela ideia, porque eles conviveram junto com Maria, com José, com a família deles. Então eu quero dizer que Maria, ela teve outros filhos. E o que eu estou lendo para vocês aqui é o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa grande mulher. Eu não estou aqui querendo questionar nenhuma religião ou questionar, eu não estou aqui querendo faltar com respeito, mas simplesmente estou lendo aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre essa grande mulher. Eu respeito a posição, e sei que mesmo depois de ouvir tudo isso e de ler os textos da Escritura, você tem o direito de discordar, você tem o direito de crer diferente, e eu respeito você nisso. Eu respeito a sua opinião, mas eu simplesmente senti o desejo no meu coração de
mostrar o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, o que ela nos ensina sobre essa grande mulher, essa grande exemplo de cristão que nós temos nessa pessoa que foi Maria. Maria, um grande exemplo de serva de Deus. Quem dera se os cristãos, se nós hoje fôssemos pelo menos a metade do que ela foi, de dedicação, de humildade, de renúncia. Então ela é uma pessoa que nos convida a seguir os seus passos, que nos convida a imitar os seus passos, porque foi um grande exemplo de serva de Deus. No entanto, gente, eu queria dar um recado para você. Nós devemos tomar muito cuidado para que não venhamos a pegar esses personagens que Deus usou na história para que através deles viesse a realizar sua obra e tornar esses personagens alguém que eles não foram. Nós não podemos de forma nenhuma, por exemplo, Moisés foi um grande homem de Deus, mas nós não podemos pegar Moisés e transformar ele em algo que ele não foi. De maneira que os fariseus fizeram isso, os líderes religiosos fizeram isso na época de Cristo, ao ponto de supervalorizar Moisés, mas renunciar ao Cristo e rejeitar o Cristo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Teve pessoas especiais na palavra de Deus, que Deus utilizou, pessoas especiais que Deus utiliza até hoje, mas nós não podemos pegar essas pessoas e transformá-los em algo que eles não é, né? Maria, ela foi uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher exemplar, que deve ser imitada, que deve ser um exemplo, que deve estar viva na nossa memória, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como todos os outros que deram exemplo de fé. E nós devemos seguir o exemplo dessas pessoas, sim. Mas, no entanto, tomar cuidado para que essas pessoas não acabem ocupando o lugar que não lhes é devido ocupar, e que a palavra de Deus não os coloca nesse nível de divindade. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para nós refletir sobre ela e convidar você a pensar sobre isso. Que Deus te abençoe, que a gente possa tentar seguir os passos dessa grande mulher que foi Maria, porque com certeza, se nós imitarmos ela, com certeza a nossa vida também vai trazer para Deus alegria e vai gerar em Deus prazer, né? Ou seja, nós também vamos ser chamados por Deus de favorecidos, né? Ou seja, de uma pessoa cheia de graça, e que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos dar discernimento espiritual para compreendermos essas coisas. Que Deus te abençoe.